dar louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. É meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Olha só, estamos chegando já ao nosso quarto dia da nossa semana de oração. Já estamos aí na metade da nossa semana. Só falta mais 3 dias, mais 3 mensagens, mas eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muitas verdades para mim, muitas verdades para você também. Eu quero desde já te convidar a clicar nesse link que está aí na descrição, para que você comece a compreender um pouco mais da palavra de Deus, comece a fazer o seu estudo bíblico. Eu tenho certeza que Deus ele vai te revelar novas verdades, você vai estar aprendendo as histórias contidas na sua palavra também, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração, ao coração da sua família também, tá certo? A mensagem de hoje, meu amigo, é a nossa quarta mensagem, como eu já disse. O tema da mensagem de hoje é Eu te perdoo. É a promessa de Deus nos pregos. E eu quero te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia aí, a abrir o seu celular, quem sabe, e ir lá no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2, o versículo 13 e o versículo 14. Já encontrou? Colossenses 2, versículo 13 e o versículo 14. E diz o seguinte: Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou a dívida, que incluía uma lista de todas as leis que violamos. Ele removeu a lista com as leis e as pregou na cruz. Sabe, certo homem recebeu uma casa nova e ele começou a fazer uma lista de algumas imperfeições. Mas ele nunca mostrou para o construtor essa lista, pois ele era um excelente profissional, um amigo muito querido da família. Ele construiu uma ótima casa, mas a casa tinha suas falhas. Somente nessa semana, o dono, o proprietário, começou a notar, porque foi somente na semana que ele começou a morar na casa. Depois de se instalar em um novo ambiente, você começa a perceber os detalhes. O construtor disse para ele: olha, faça uma lista de tudo.
E ele disse, está bem. E aí ele começa a olhar e assim, a porta do quarto não está fechando bem, a janela da cozinha está um pouco torta, esqueceram aqui de instalar o porta-toalhas no banheiro das crianças, sabe? Alguém também esqueceu de colocar a casinha do cachorro no quintal. Como eu disse, a casa era linda, mas existia uma lista de pequenas imperfeições. Olhando para a lista de erros de alguns construtores, pensei em Deus. Deus certamente está fazendo uma lista de mim. Deus certamente ele está fazendo uma lista de você. Afinal, Ele não residiu no nosso coração? E se eu vejo defeitos em uma casa, imagine o que Ele verá dentro de mim. Imagine o que Ele verá dentro de você. Você se atreveria a pensar na lista que Ele fará da sua vida? Olha só, quem sabe imaginando, ele diria, as dobradiças da porta da sala de oração ficaram enferrujadas, porque a porta quase nunca se abre. O fogão, chamado ciúmes, está superaquecido. O piso do quarto está sobrecarregado com muitos gemidos. O porão está cheio de segredos. Não haveria alguém que se queixasse de puxar o botão da descarga e liberar todos esses péssimos desejos do coração? A lista de nossas fraquezas, gostaria de ver a sua lista? Deseja tornar a lista do seu coração pública? Eu creio que não. Eu também não gostaria que a lista do meu coração se tornasse público. Como você se sentiria se ela fosse exibida para que todos, incluindo o próprio Cristo, pudessem vê-la e lê-la? Você quer que eu te leve ao momento em que isso aconteceu? A palavra de Deus, ela fala o momento exato aonde a lista do nosso coração, ela foi exposta, ela foi fixada para que todos pudessem ler. Sim, há uma lista das nossas falhas. Cristo escreveu os nossos defeitos, e sim, essa lista, ela foi tornada pública. Mas você ainda não viu essa lista, nem eu. Venha comigo, vamos lá no Monte do Calvário, e eu lhe direi o porquê. Observe que quem empurra o carpinteiro para cair, outro pega e estica o braço de Jesus no madeiro, pressiona o braço dele com o joelho, enquanto coloca um prego na mão. Assim que o soldado levanta o martelo, Jesus inclina a cabeça para olhar o prego. Jesus poderia ter parado o braço do soldado, sim ou não? Claro que sim. Quem sabe com um ligeiro movimento do seu bíceps, com um aperto no punho, ele poderia ter resistido. Não foi a mesma mão que acalmou a tempestade? Não foi a mesma mão que limpou o templo dos vendedores, dos cambistas? Não foi a mesma mão que levantou pessoas do meio dos mortos? Mas o punho não estava fechado e nada atrapalhou o desenvolvimento da tarefa do soldado. O martelo caiu, a pele se rasgou e o sangue começou a pingar e a fluir em abundância. Então, nesse momento, podem vir algumas perguntas. Por quê? Por que Jesus não resistiu naquele momento se ele poderia resistir? Sabe por quê? Porque ele nos amou. Podemos responder, é verdade, ele nos amou. É uma verdade maravilhosa, mas embora, me perdoe nesse momento, é uma verdade parcial. Ele tinha mais do que esse motivo. Ele viu algo que o fez ficar submisso. Quando o soldado pressionou o braço, Jesus virou a cabeça para o outro lado e com a bochecha apoiada, quem sabe, lá na madeira, ele viu um martelo. Claro, sim, ele viu um martelo na mão do soldado. Ele viu um prego, também ele viu um prego. Ele viu a mão do soldado erguida, sim, ele viu a mão do soldado erguida. Mas ele viu outra coisa também. Sabe o que ele viu naquele momento? Ele viu a mão de Deus. Parecia a mão de um homem, dedos longos, mãos calejadas, como as de um carpinteiro. Tudo parecia normal, mas estava longe de ser normal aquela cena. Aqueles dedos foram os dedos que deram forma a Adão do barro. Aquela mão foi a mão que escreveu as verdades em tábuas de pedra. Com um simples movimento, essa mão derribou a Torre de Babel e abriu o Mar Vermelho. Foi dessa mão que brotaram gafanhotos e cobriram todo o Egito. Foi essa mão também que ordenou os corvos a alimentar Elias. Poderia surpreender alguém que o salmista celebrava a libertação dizendo, Salmo 44, versículo 2 e 3,
Você liderou as nações com a sua mão. Era a sua mão direita, era o seu braço e a luz da sua presença. Olha só. A Bíblia está cheia de relatos mostrando a poderosa mão de Deus. A mão de Deus é uma mão poderosa, meu amigo. As mãos de Jesus, a encarnação, desde o seu nascimento ali, eram mãos de libertação, eram mãos de cura, eram mãos inspiradoras ao ensinar, mãos de dedicação ao servir e mãos de salvação quando morreu. A multidão na cruz entendeu que o objetivo de martelar era simplesmente pregar as mãos de Cristo em uma cruz. Mas isso é apenas a metade da verdade. Não podemos culpá-los por não terem visto a outra metade. Eles não puderam vê-la, mas Jesus permite que eu e você possamos ver isso agora. Sabe o que é a outra verdade? Ele fez isso por nós. Ele fez isso por você. Através dos olhos das Escrituras vemos o que os outros não viram, mas Jesus ele viu. Ele aceitou o documento que contém as acusações contra nós. Ele os tomou e os destruiu, pagando-os na cruz. Entre as mãos e a madeira havia uma lista grande, uma lista enorme, uma lista das nossas falhas, das nossas más ações, das nossas mentiras, dos nossos momentos de ganâncias, dos nossos anos de perdição, uma lista dos nossos pecados. Suspensa na cruz estava uma lista detalhada dos seus pecados, meu amigo, uma lista dos meus pecados, das nossas más decisões que cometemos lá no ano passado, das nossas más atitudes da semana passada, lá aberto à luz do dia para que todos no céu pudessem vê-la. É a lista das nossas falhas. Deus fez conosco o que você faz em sua casa nova. Você olha as imperfeições e você começa a notar. Ele fez uma lista dos nossos erros, das nossas culpas. No entanto, a lista que Deus fez não pôde ser lida por ninguém. As palavras não puderam ser decifradas, os erros foram cobertos, os pecados foram ocultos. Os que estão no topo da lista estão ocultos pela mão de Jesus, e os que estão abaixo da lista foram cobertos pelo seu sangue. Seus pecados são apagados por Jesus Cristo, amém? Você crê nisso? Você confia nessa verdade? Ele perdoou todos os seus pecados, ele limpou completamente a evidência escrita dos mandamentos que eu e você violamos. Os mandamentos que nos puniam completamente foram todos pregados na cruz. E por isso que ele não apertou o punho, é por isso que ele deixa a mão estendida, é por isso que ele deixa a mão aberta. Porque ele viu a lista. O que ele fez, ele não resistiu. Foi esse documento, foi essa lista, foi das nossas falhas. Ele sabia que o preço desses pecados era a sua morte. Ele sabia que a fonte de tais pecados era você. E como não podia aceitar a ideia de passar a eternidade sem você, ele escolheu os pregos. A mão que acertou a mão não era a mão de um soldado. Não era simplesmente a mão de um soldado romano. A força por trás do martelo não era a de uma multidão enfurecida. O veredito por trás da morte de Jesus não foi uma decisão de judeus ciumentos. O próprio Jesus escolheu os pregos. Então a mão de Jesus foi aberta. Se o soldado tivesse hesitado, o próprio Jesus teria levantado o martelo, porque ele saberia como fazer. Não era estranho ele martelar pregos. Como carpinteiro, ele sabia fazê-lo. E como Salvador, ele sabia o que aquilo significava. Ele sabia que o objetivo do prego era colocar os seus pecados onde eles pudessem ser escondidos pelo seu sacrifício e cobertos pelo seu sangue. Então o próprio Jesus usou o martelo. A mesma mão que acalmou o mar apaga a sua culpa. A mesma mão que purificou o templo limpa o seu coração. A mão é a mão de Deus. O prego era o prego de Deus naquele momento. E quando as mãos de Jesus foram abertas para os pregos, os portões dos céus foram abertos para você. O que eu quero falar para você nesse dia é que a porta da graça está aberta. Naquele momento Jesus ele escancara a porta da graça para mim e para você, para a humanidade toda.
Ele estava dizendo que todos aqueles que se achegassem até Ele encontrariam refúgio, encontrariam salvação, libertação. É o que Ele nos convida aqui na palavra de Deus, quando Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite de Jesus a você nesse dia é, meu irmão, venha até Ele, entregue a sua vida nas suas mãos, peça que Ele o purifique, peça que Ele o transforme em uma nova pessoa, um novo homem, um novo empresário, uma nova mãe, um novo pai, com pensamentos nobres. Quem sabe se até aqui você fracassou, tente agora andar ao seu lado. Peça que Ele seja o seu instrutor, o seu professor, o seu salvador, o seu amigo, o seu companheiro de viagem. E eu tenho certeza que você terá uma nova vida, uma vida transformada, uma vida liberta da culpa, da ansiedade, das preocupações. Nesse momento, uma vez mais, eu quero orar com você. Orar dedicando a sua vida a Cristo. Orar pedindo que o Espírito Santo habite no seu coração. Orar pedindo que Ele o transforme. Que os seus pecados sejam apagados pelo precioso sangue de Cristo. Vamos orar nesse momento? Pai querido, nosso eterno Deus, obrigado, Senhor Deus, uma vez mais, porque através da Tua palavra nós aprendemos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para nos perdoar, foi suficiente para nos salvar, foi suficiente, Pai, para nos tirar lá do mundo do pecado e nos restabelecer, nos dar um novo rumo, nos dar uma nova chance de recomeçar ao Teu lado. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, seja com essa pessoa nesse momento aí que está assistindo essa mensagem, que o Teu Espírito Santo também a abrace e a conforte, a faça entender que o Senhor a ama tanto que deixou a sua mão aberta para que os pregos a perfurassem. O Senhor deixou a mão aberta para que os pecados dessa pessoa fossem ocultos e perdoados. Seja conosco, Senhor, purifica-nos e nos transforma. É o que eu te peço nesse momento e te agradeço em Cristo Jesus. Amém.